Que bom podermos experimentar esta intimidade hoje também de uma forma tão particular e simbólica à mesa e termos este tempo de comunhão. É de facto tão precioso. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Saudar de uma forma particular os que nos visitam, alguns que pela primeira vez estão connosco. É muito bom ter a vossa presença. Esta é família, para os que nos visitam, que já estiveram connosco também, saberem que esta é a expressão da família que temos aqui neste lugar e é uma alegria podermos também fazê-lo junto convosco. E a todos a alegria de podermos no fim, ou no início desta semana, podermos nos juntar para fazer o que de mais importante nós queremos fazer, focar o nosso coração no Senhor Jesus Cristo, em tudo o que Ele é, em tudo o que Ele faz. É uma alegria poder fazê-lo. Queremos fazê-lo também com muita gratidão pela vida, e o Senhor é um Deus de vida, um Deus de bondade, e nós queremos agradecer a Deus pela vida. E esta semana o irmão Nelson celebrou o seu aniversário, creio que ainda não chegou. O irmão Nelson celebrou o seu aniversário, não sei quantos, mas já tem uma boa conta. Lembramos também a sua vida em gratidão. Ele, há algumas semanas atrás, nós partilhámos no nosso grupo, teve um acidente, sofreu um acidente e o Senhor poupou e guardou. Portanto, vamos também, com gratidão, orar pela vida deste nosso querido irmão, avô da Daniele. E, portanto, este irmão. E também hoje, a nossa irmã Savana celebra o seu aniversário, hoje mesmo. Que bom, celebramos com alegria um aniversário e temos que ter... Não sei o que se passou, temos de ter uma conversa com a irmã Usolina, então ela vai se ausentar logo no dia do aniversário, mas pronto, é por uma boa causa. E estamos cá, na ausência dela nós damos os miminhos todos e os abraços todos, portanto podemos celebrar com a irmã Savana o seu aniversário com muita alegria. Lá atrás, como habitualmente, os irmãos podem encontrar o boletim, ele serve para manter as nossas informações em dia, também os contactos para os nossos visitantes também. Já agora também a dizer que os nossos recepcionistas têm um folheto de boas-vindas para aqueles que nos visitam, sempre ficarem mais próximos e conhecerem um pouco melhor a nossa comunidade. O boletim está lá atrás, por favor, usem para podermos acompanhar as atividades da vida da Igreja, com certeza será útil. Falando em atividades hoje e falando em mesa, se começamos por este momento tão especial à mesa aqui, também a mesa se vai prolongar para depois do culto, então o convite para o nosso almoço comunitário, que sempre vamos promover no primeiro domingo de cada mês, trazemos o nosso almoço e partilhamos a mesa. É sempre um privilégio, portanto todos estão convidados para o fazer. Algumas atividades começam a ter lugar e nós queríamos partilhar. O Infinity Fest vai acontecer já na próxima quinta-feira, um momento em Lisboa, no Coliseu dos Recreios, promovido pelo Departamento da Juventude da Convenção Batista Portuguesa. Vamos ter um momento de partilha, de adoração, de celebração. Então, um grupo aqui da nossa igreja já está preparado para ir. Se alguém quiser ir, tem que adquirir os bilhetes, porque por causa do evento e dos custos inerentes ao evento tem que se comprar bilhetes. Ainda vão a tempo, procurarem nas redes sociais e, se precisarem de transporte, falar com aqueles que estão para ir. Pode ser que ainda haja aí uma solução de transporte. Mas, por favor, se não puderem ir, acompanhem este momento que nós esperamos que seja, de facto, impactante. E logo no sábado seguinte, que temos um convite da Igreja Batista Memorial de Alphaville, com quem nós temos esta parceria, das Igrejas 21. Eles convidam-nos para nós irmos, no próximo sábado, à Água de Madeiros. Oferecem-nos o almoço, o que é um bom atrativo, lá está a mesa, mas eles querem muito ter uma experiência connosco naquilo que é a sua realidade da Igreja lá e, portanto, só há aqui uma situação. Tem que me dizer para eu fazer a inscrição, para eles saberem quantos é que vão e, portanto, se desejam ir próximo sábado, das 9h30 às 17h, Água de Madeiros, uma experiência com os nossos queridos irmãos de Alphaville, são bem-vindos. Portanto, quem quiser, por favor, fale comigo para eu poder fazer a inscrição, para salvaguardar também o almoço. No próximo domingo, as atividades também de alguns departamentos retomam a normalidade. O Departamento de Senhoras, o Ministério de Mulheres, que agora tem uma nova denominação, vai ter o seu encontro. Também o Departamento de Homens, à mesma hora, se reúne e, portanto, são todos convocados para estas oportunidades de também termos tempo em conjunto. Ali no nosso cantinho, e nós fomos partilhando isso, a nossa cesta solidária precisa de reforço. Temos necessidade de responder a algumas necessidades. Portanto, os irmãos, se puderem
trazer ao domingo, se quiserem passar durante a semana, podem também deixar para reforçarmos a nossa despensa solidária para responder a algumas necessidades pelas quais nós temos sido solicitados e precisamos, num ato de compaixão, de amor, a responder a necessidades. Isso faz parte da nossa identidade. E o corpo diaconal sempre vai estando atento, não só nesta área, mas noutras, para podermos responder em amor às necessidades daqueles que estão connosco. E por falar nisso, queremos orar, queremos pedir que o Senhor nos cuide, nos dirija, que se faça presente nas nossas vidas. Temos muitas razões pelas quais precisamos de orar uns pelos outros, precisamos de orar pela vida dos estudantes. Aqui há 3 semanas atrás assumimos aqui o compromisso de orar pelos estudantes e pelos professores e por todos aqueles envolvidos na área do ensino. Vamos continuar a orar por vós. Ainda estamos no início do ano, ainda muita coisa a acontecer e vai acontecer. Vamos orar por esta área tão importante da vida, da nossa vida, da vida da Igreja também. Vamos continuar a orar pelos nossos irmãos doentes, alguns mais visíveis, outros menos visíveis. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, conhece a situação. Vamos nos cuidar e sustentar em oração uns pelos outros. Vamos também continuar a orar pela integração. Há famílias que estão a precisar de casa, há famílias que precisam de trabalhos, há documentos para tratar, há tantas situações relacionadas com a integração nesta nova realidade aqui, pela qual nós também queremos estar perto e caminhar juntos. Vamos orar, vamos não só orar e partilhar. Se os irmãos tiverem informações sobre situações relacionadas com estas respostas, por favor, partilhem também connosco, para que possamos desta forma ser igreja e caminharmos juntos. Eu vou pedir que possamos ficar de pé e possamos agradecer ao Senhor por todas as coisas. Eu vou pedir à irmã Olinda, pode por favor vir aqui à frente orar por nós. E agora que o irmão Nelson chegou, já podemos também agradecer a sua vida, irmão Nelson. Já aqui lembramos o seu aniversário e por isso queremos celebrar a sua vida, irmão Nelson. Um grande abraço para o querido irmão. E a irmã Olinda vai nos dirigir em oração, pedindo que o Senhor nos dirija, nos toque, se faça presente nas nossas vidas. Vamos orar. Bendito Deus e nosso Pai, estamos-te gratos, Senhor, na manhã deste dia. Tu nos permites estar aqui reunidos uns com os outros e contigo mesmo para louvar-te, para adorar-te, para dar-te graças, Senhor, pois só Tu és digno de honra e de adoração, Senhor. Ó Senhor, estamos aqui com os nossos corações diante de Ti, pedindo que Tu nos sondes, Senhor, e que nós possamos estar aqui com um sentimento verdadeiro de Te adorar. Sim, Pai querido. E de aprender mais de Ti, Senhor. Verdade, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque um dia Te conhecemos, porque um dia Tu morreste por nós. Obrigado, para nos dar a salvação. Obrigado, Senhor Deus, pedimos-te bênção para os que completaram anos esta semana. Sim, Pai, e hoje também, Senhor, que Tu abençoes, Senhor, e que durante os dias da sua vida sempre possam estar perto de Ti, Pai. Amém. Também queremos colocar-te, Senhor, cada um de nós que estamos aqui presentes, que temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, muitas vezes. Tu conheces os corações, Senhor, uns por saúde, outros emocionalmente, Senhor, espiritualmente e materialmente, Senhor. Cada um de nós tem o seu problema. Tu conheces o coração, conheces as necessidades, Senhor. E eu suplico, Senhor, que Tu visites cada coração que está triste nesta manhã. Sim, seja. E que Tu tenhas misericórdia de cada um, segundo a Tua vontade. Obrigado, Pai, porque temos liberdade para estar na Tua casa, para poder ler a Tua palavra, para poder cultuar-te juntos. Obrigado, Senhor, pelo pastor que puseste diante de nós, que Tu, Senhor, o sigas abençoando, assim como a sua família, e que ele siga sendo uma bênção para cada um de nós. Também te pedimos, Senhor, pelos nossos familiares que não estão aqui conosco. Tu sabes onde estão, conheces as necessidades, conheces todas as coisas, que também neste dia eles sintam a Tua presença. Abençoa, Senhor, também os nossos irmãos espalhados pelo mundo que sofrem perseguição, que sofrem guerras, que sofrem fome, que sofrem tantas coisas, Senhor. Que Tu tomes os Teus filhos na Tua mão, que Tu alivies o seu sofrimento e que eles possam ser perseverantes até ao fim, independentemente da dificuldade que tenham na sua vida. Abençoa este culto, Senhor.
e que tudo quanto façamos e digamos seja para a honra e glória do Teu nome. E é o que eu te peço agradecida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas nestes dias? A irmã Olinda lembrava algumas dessas intervenções, algumas dessas razões. Eu estou certo que o Senhor tem agido nas nossas vidas. E quando Ele age, e pensávamos isso hoje na nossa escola dominical, é muito difícil ficar calado. Porque quando Ele age, Ele exige e constrange-nos a uma resposta. Então, se o Senhor tem tocado a nossa vida, se Ele se tem revelado, se a gente tem entendido o seu amor precioso e maravilhoso, vamos louvá-lo. E usando e fazendo parte da expressão de louvor que o Grupo de Louvor preparou, possamos desta forma também dizer o quanto o amamos e quanto o queremos adorar nesta manhã. Bom dia. Bom dia. Epá, está fraquinho. Se estão assim para dizer bom dia, não vou ouvir ninguém cantar. Bom dia. É tempo de louvarmos o nosso Deus e é bom podermos fazê-lo juntos enquanto igreja. E por isso vamos levantar as nossas vozes e vamos juntos adorar o nosso Deus. Que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, e são os versículos do 12 ao 14. E diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E de facto Deus quer que nós formemos um só corpo. Somos todos diferentes, temos todas funções diferentes, mas recebemos todos o mesmo Espírito. E por isso nós vamos continuar a cantar e vamos pedir a Deus que nos ajude de facto a sermos um só corpo, a evitarmos intrigas, a perdoarmos uns aos outros
e a sermos unidos por um fraterno amor. Um só corpo, mas não somos um corpo em que está um ali, outro acolá. Somos um corpo que está junto, estamos juntos na mesma fé. E eu gostava muito de deixar o desafio hoje que possamos, tal como a próxima música diz, ser um corpo que chora junto, em que juntos choramos, em que juntos nos alegramos, em que partimos e repartimos as cargas uns dos outros, em que adoramos e servimos juntos. No fundo, sermos igreja e sermos unidos. E enquanto cantamos, vamos também louvar e adorar o nosso Deus com a entrega dos dízimos e das ofertas.
queremos agradecer, Pai. Obrigada por esta igreja, Senhor. Obrigada porque podemos estar aqui reunidos para Te louvar, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a sermos um só corpo, assim como Tu nos mandaste, Senhor. Ajuda-nos a perdoarmos uns aos outros, Senhor, a nos alegrarmos, a chorarmos juntos, Pai. Te pedimos que abençoes as nossas vidas, Senhor, e que possas estar connosco todos os dias, Pai. Te pedimos também pelo resto deste culto, Senhor, que a mensagem que Tu tens hoje para nós possa tocar as nossas vidas, Pai. Abençoa o Teu servo que vai trazer a palavra, Pai, e que, de facto, não possamos sair daqui indiferentes, Pai. Te agradecemos também pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor, que possam ser bênção para esta igreja, Senhor, que nos possam ajudar e guia-nos, Pai, guia-nos a utilizá-las da melhor forma e de acordo com a Tua vontade, Pai. Tudo isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Os nossos podem sair para o culto infantil, depois regressarão. Enquanto eles saem, nós queremos continuar a celebrar e a agradecer ao Senhor pela graça que Ele nos dá de termos as nossas crianças, os nossos pequeninos que vão ouvindo, vão crescendo na palavra. Eu peço que os irmãos, entretanto, possam, por favor, ir abrindo as vossas Bíblias em João, capítulo 21. Eu peço desculpa aos irmãos por algumas vezes ficar aqui por baixo, mas há dias em que precisamos desta proximidade. Não é em desrespeito a mais nada, mas há momentos em que precisamos desta proximidade, desta intimidade. Não que estar mais acima retire intimidade, mas sinto-me mais próximo dos irmãos nesta partilha. Amados, eu tenho e continuo a estar muito impactado com as perguntas inquietantes de Jesus. Este é um percurso que nós temos estado a fazer como igreja nos cultos de quarta-feira, já há muitas semanas. Eu já perdi a conta das semanas em que temos estado a fazer esta jornada. Tem sido desafiante e eu não consigo ficar indiferente. E conforme vamos caminhando nesta jornada de ouvir e de entender as perguntas que Jesus nos vai colocando, também isso nos permite compreender a excelência da comunicação de Deus, esta comunicação e esta excelência que nós vemos desde o princípio, a intencionalidade como Deus, desde o princípio, tem falado connosco. E tem falado também desde o início com perguntas, algumas delas realmente muito pertinentes. Elas são sempre muito pessoais. E sabem, nesta jornada tenho também compreendido que, de uma forma geral, Deus tem sempre como objetivo, com estas intervenções, tocar o meu coração, o nosso coração. Porquê? Porque é o nosso coração que Deus tem o desejo de resgatar, primeiramente, e também restaurar. E por isso, conforme vamos caminhando nesta jornada, vamos percebendo essa intenção de Deus. Hoje, enquanto consideramos mais uma vez uma das importantes disciplinas espirituais que o Senhor tem para nós, a comunhão, eu gostaria de fazer essa reflexão e considerar esse assunto à luz de uma das últimas perguntas que Jesus fez no seu ministério terreno. Ela foi colocada a um grupo de discípulos, mas eu estou mesmo convencido que esta é uma pergunta que Jesus tem para nós hoje, de uma forma pessoal, para cada um de nós, como igreja também. E a pergunta que Jesus tem para nós hoje é: filhinhos, o que é que vocês têm para comer? O que é que tendes aí para comer? O assunto hoje é, mais uma vez, comunhão à mesa. A imagem da comunhão
que encontramos nesta experiência da mesa, uma comunhão que tem poder, um poder transformador. Hoje o assunto, de facto, é peixe grelhado e pão. Os irmãos não estão muito... É bom, não é? Peixe grelhado e pão. Vamos a João capítulo 21. Versículo 1, um texto que nos é subejamente conhecido. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Para alguns dos nossos queridos que gostam de pesca, é normal, não é? Ir à pesca e não apanhar nada. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Pai, nós estamos na Tua presença, estamos perante a Tua palavra e perante a Tua mesa. Ouvimos as Tuas perguntas e queremos ser tocados por Ti. Fala, toca as nossas vidas, dá-nos a graça de desfrutarmos desta doce e preciosa comunhão e proximidade contigo. Que dela Tu possas, como sempre, resultar em bênção sobre as nossas vidas, transformação pelo poder que a proximidade, a comunhão contigo opera nas nossas vidas. Tudo isto oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, temos considerado nas quartas-feiras este percurso das perguntas de Jesus e hoje queria reproduzir um pouco daquilo que temos feito ao longo, então, de muitas semanas nas quartas-feiras. Considerar hoje esta pergunta de Jesus, refletido ao mesmo tempo sobre comunhão, leva-me a não ficar indiferente à primeira pergunta que Deus fez. A primeira pergunta que Deus fez está registada em Gênesis capítulo 3, versículo 9. E a pergunta que Deus fez foi: aonde estás? Deus tinha por hábito, no final da tarde, passar pelo jardim do Éden, ter uma conversa com Adão e Eva. Eles conversavam ali, falavam sobre as coisas que tinham acontecido. Naquele dia, Deus chegou ao jardim e Adão e Eva não estavam lá. Deus sabia onde eles estavam, mas fez-lhes uma pergunta: aonde é que vocês estão? Sabemos que essa pergunta provocou outras. Porquê que têm vergonha? Porquê que estão escondidos? Porquê que estão vestidos? Será que comeram daquela árvore? Amados, naquele dia, aquela primeira pergunta de Deus a Adão e Eva, denunciou e confrontou Adão e Eva com a quebra da comunhão
que Adão e Eva tinham com Deus. Eles tinham uma comunhão perfeita, que nem conseguiremos sequer imaginar nesta realidade que vivemos hoje. Essa comunhão foi quebrada pelo pecado e agora provocou esta pergunta da parte de Deus a Adão e Eva: onde é que vocês estão? Esta foi a primeira. E a que consideramos hoje, já no final do ministério do Senhor Jesus Cristo, eu estou certo que também deverá ser da maior pertinência para as nossas vidas. Como costumamos fazer à quarta-feira, fazemos perguntas às perguntas. Em que circunstâncias é que Jesus faz esta pergunta? Depois de 3 anos muito intensos em que Jesus proporcionou àqueles 12 discípulos experiências incríveis de intimidade, de comunhão com Ele, Jesus está agora a terminar o seu ministério, está a terminar a sua caminhada terrena, está a terminar aquele período de 40 dias após a sua ressurreição, onde Ele se manifestou, isso foi absolutamente sobrenatural, onde Ele se revelou e foi muito intencional da parte de Jesus revelar-se desta forma. Estas suas manifestações, estes dias em que Ele se interagiu e se aproximou dos discípulos, foram e são essenciais para a nossa fé, para a nossa caminhada. Eles são preciosos demais. E é evidente que chegamos a este ponto e Jesus ainda não tinha terminado a tarefa, ainda não tinha terminado a sua intervenção. Faltava-lhe mais um encontro. E Jesus queria ter mais um tempo de comunhão com os seus discípulos, mais um tempo de proximidade e de intimidade. E creio eu, pelo desenrolar do texto, que para além dos outros 6, havia um destes 7 que estavam ali reunidos a quem Jesus queria falar particularmente: Pedro. A vida dos discípulos tinha voltado a alguma normalidade. E eu ponho esta normalidade entre aspas, se é que alguma coisa pode voltar a ser normal depois de encontrarmos Jesus, não é? Nada fica normal. Mas, falando da vida profissional, eles voltavam à sua normalidade do dia-a-dia. Embora profundamente afetados agora pela ausência física do Mestre, vemos que estes 7 discípulos aqui reunidos voltaram à sua atividade da pesca. E como tantas vezes acontece, e como já tinha acontecido anteriormente, aquela foi uma noite de faina da qual eles não tinham conseguido pescar absolutamente nada. Eles estão a regressar à terra desanimados porque o trabalho tinha sido infrutífero. Curiosamente, lembramos que esta não é a primeira vez que algo semelhante acontece entre discípulos e Jesus. Lá Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, registra no momento em que Jesus também chamou alguns destes para serem não mais pescadores daquele tipo de pesca, mas agora pescadores de homens. Também nesse dia a pesca tinha corrido mal, mas Jesus interviu. É nestas circunstâncias que Jesus prepara um encontro, um tempo muito especial de comunhão com eles. E a primeira conclusão, a primeira reflexão que eu queria deixar com os irmãos, comigo próprio, é que Jesus prepara encontros, tempos de comunhão em qualquer circunstância. Não há limites, não há condições para que isso possa acontecer. Qualquer momento, qualquer circunstância é momento propício para Jesus marcar e ter um encontro connosco. A segunda pergunta que costumamos colocar ao texto é: a quem é que Jesus fez a pergunta? E o versículo 2 responde-nos. Sabemos que estava lá Simão Pedro, sabemos que estava Tomé, o Dídimo, estava Natanael, estava Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos que não sabemos e que João não identifica com o seu nome. Foram estes aqueles que receberam a pergunta. Hoje, nenhum deles está cá. Hoje a pergunta é para nós. Hoje a pergunta é para nós, amados. É a cada um de nós que Jesus quer colocar a pergunta: filhinhos, tendes aí alguma coisa para comer? O objetivo desta pergunta sempre nos faz refletir. E aparentemente a pergunta de Jesus parece ser muito objetiva. Para quem estava a pescar, para alguém que está na praia e faz esta pergunta, parece-me que o objetivo era muito... A pergunta era muito objetiva. Jesus tinha como plano passar algum tempo de comunhão com eles. Desta vez, ele decidiu tomar o pequeno almoço com os discípulos. Este era o plano de Jesus. E,
Objetivamente, esta pergunta de Jesus parece querer saber se eles tinham peixe para grelhar. Jesus também, provavelmente e aparentemente, estaria preocupado com o negócio deles. Como é que tinha corrido aquela noite? Tinham eles conseguido pescar? Tinham eles conseguido resultado do seu trabalho? Como é que estava o sustento deles? Aparentemente, este parece ser alguns dos objetivos da pergunta. E a verdade, amados, é que Jesus, e esta é outra reflexão que eu creio que o texto nos deixa, Jesus sempre se preocupa connosco, com as coisas simples da vida. Ele preocupa-se se houve pesca, se não houve pesca. Ele preocupa-se com coisas essenciais para a nossa vida. Se temos ar para respirar, se não temos ar para respirar. Ele está preocupado com isso. Mas uma coisa que eu tenho aprendido ao longo destes últimos meses em que temos feito este percurso, e que para mim já é muito evidente, é que as perguntas de Jesus nunca são assim tão simples e óbvias. Nunca são. Há sempre da parte do Senhor Jesus Cristo uma intenção que vai muito além daquilo que nos parece simples e óbvio. Ele tem sempre uma intenção, e o alvo dessa intenção é sempre o nosso coração, o coração daqueles a quem Ele dirige as perguntas. Porquê? Porque Ele quer resgatar esses corações. Ele quer tocar esses corações. Ele quer restaurar, se for o caso, esses corações. E por isso é para lá que o Senhor Jesus dirige estas perguntas. Jesus dirige esta pergunta porque Ele quer tocar o coração dos discípulos. Mais do que resolver o problema da pesca e do sustento deles, Ele quer resolver o problema do coração daqueles discípulos. E Jesus percebeu, ele sabia, mas ele terá percebido até pelo tom de voz da resposta que eles não tinham pescado, eles perceberam também que eles estavam desanimados. Obviamente que estavam desanimados. Quem não estaria desanimado? Os seus corações estavam tristes. E porquê é que eles estavam tristes? Não era só porque a pesca tinha corrido mal, e isso já era uma razão suficiente, mas naquela noite, ao contrário do que tinha acontecido nos últimos 3 anos, Jesus não estava no barco. Eles sentiam-se sozinhos, abandonados. Naquela noite, Jesus não estava no barco. Eles sentiam-se desanimados, porque a ausência de Jesus no barco, obviamente, teve consequências. Eles tiveram que depender novamente das suas capacidades de pesca, e isso foi evidente que provocou desânimo, porque voltaram a falhar. Eles não sabiam de que lado é que estava o peixe. Sabem, é normal isto acontecer quando agimos e dependemos das nossas capacidades, dos nossos recursos. E até, por vezes, sentirmos-nos abandonados por Jesus. Muitos dos salmos que nós encontramos registados, vemos salmistas a lamentar um sentimento de abandono. Quantas vezes isso tem acontecido? E que nos desanima. É por isso que Jesus fala com eles. É por isso que Jesus lhe lança uma pergunta, porque Jesus está preocupado com o estado do nosso coração. O nosso coração é o grande alvo que Ele quer alcançar. E por isso Ele coloca esta pergunta. Perante toda esta situação, Jesus decide intervir. E quando Jesus intervém, a gente sabe o que é que acontece, não é? Quando Jesus intervém, coisas extraordinárias acontecem. Nada de novo. Ele disse para eles, olha, lancem as redes para o outro lado. Era simples, eles só tinham errado o lado em que o peixe estava. O peixe estava do outro lado. E Jesus mandou eles lançarem as redes. E, amados, se há uma coisa que nós podemos concluir disso, é que Jesus é sempre o nosso melhor recurso. Ele será sempre o nosso melhor recurso. Fazer o que Ele manda vai ser sempre, sempre essencial e absolutamente extraordinário. Mas sabem, este é o momento em que o primeiro grande objetivo de Jesus, na minha opinião, acontece e se realiza. O versículo 7, depois disso, diz o versículo, aquele discípulo a quem Jesus amava, e isto é João a falar sobre ele próprio, não é? Diz para Pedro, Pedro, é Jesus que está lá. O primeiro objetivo de Jesus estava alcançado. Jesus foi reconhecido. Amados, é muito bom estarmos juntos. Bom demais estarmos juntos. Eu gosto muito de estar com os irmãos. É bom demais. O texto que nós lemos começa no versículo 1 a dizer que eles estavam todos juntos ali. Os discípulos estavam juntos.
estes 7. É bom demais estarem juntos. É bom demais nós estarmos juntos. Mas, amados, muito melhor do que estarmos juntos é percebermos e termos a presença de Cristo. Muito mais. Mais importante que a nossa comunhão, que pode ser absolutamente extraordinária, e é a presença de Cristo. E é fundamental, amados, reconhecer essa presença, reconhecer essa intervenção, porque a comunhão dos filhos de Deus não é uma comunhão como a dos outros. Não, a comunhão dos filhos de Deus é a comunhão onde Cristo está. E naquela hora, eles perceberam, Jesus está ali. Uau! Voltou a ser extraordinária a presença de Jesus. E já temos as redes cheias de peixe. As reações, como sempre, foram diversificadas. O nosso Pedro, o impulsivo, o que é que fez? Vestiu-se, porque aparentemente tinha tirado a roupa, lança-se ao mar. Ele estava a cerca de 90 e tal metros de distância da praia e deveria ser um bom nadador. Nadou rapidamente para a praia, correu para Jesus. Os outros, diz o texto, ficaram a cuidar. Alguém tinha que cuidar dos peixes, não é? Jesus tinha abençoado, alguém tinha que cuidar. Os outros, diz o texto, ficaram e cuidaram de levar o barco com as redes e os peixes para a praia. É extraordinário, amados. É extraordinário percebermos isso. Finalmente, depois destas reações, todos chegam à praia onde Jesus está. E quando chegam à praia, Jesus tinha preparado uma fogueira, tinha lá em cima do fogo peixe a grelhar, do lado tinha pão. É interessante um pormenor, que é o facto de que, Jesus não estava preocupado se eles tinham pescado peixe ou não para o pequeno almoço, porque Jesus tinha peixe suficiente para o pequeno almoço. Mas é interessante como nós percebemos que Jesus faz questão de incluir parte daquilo que eles tinham pescado no pequeno almoço. E diz a Pedro, olha, ou para os discípulos, tragam alguns desses peixes. Vamos incluir alguns desses peixes aqui no pequeno almoço. E então, eles ali estão. Jesus convida para eles sentarem à volta da fogueira. E mais uma vez, amados, mais uma vez, ali estão os discípulos. Nesta circunstância não à mesa, mas sentados à volta de uma refeição, na intimidade, na comunhão transformadora com Cristo. E o versículo 13 diz-nos uma coisa muito interessante. Versículo 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. Amados, Jesus é que os serviu. Eles estão ali naquele momento, eles estavam num estado perturbado nos seus corações por muitas razões, com certeza, e agora estavam ali a ser servidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele a grelhar peixe, a preparar pão e a dar-lhes. Diz o texto, ou deixa pelo menos o texto a entender que o coração deles deveria estar em pulgas. Eles nem queriam, nem se atreviam a perguntar se era Jesus. Sabiam e sentiam isso. Era emocionante mais estar ali e estar a ser servido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amados, isto faz-me pensar que não há nada mais abençoador do que estar em comunhão uns com os outros, com Cristo presente e a ser servido por Jesus. Que privilégio! Que privilégio! E ainda mais, sendo Ele o próprio Filho de Deus, sendo Ele o Messias, sendo Ele quem é, a servir-nos e a fazer uma coisa que para mim é absolutamente surpreendente e que eu já mencionei. Ele inclui-nos. Ele pediu a algum dos peixes, tragam alguns dos vossos peixes. Ele inclui os seus discípulos em tudo aquilo que estava a acontecer. Amados, agora estavam ali os discípulos à volta, numa refeição de intimidade, de proximidade com Jesus. Agora estavam eles ali novamente, provavelmente a trazer para a conversa alguns dos assuntos, lidando com as inquietações dos seus corações. E eu, obviamente, no exercício de tentar imaginar o que é que estaria a acontecer no coração deles, imagino que João, por exemplo, estava agora ali com Jesus e há poucos dias ele tinha recebido um recado da parte de Jesus.
Ele tinha recebido não só um recado, uma incumbência de cuidar da mãe de Jesus. Não foi isso que Jesus fez? Está aí a tua mãe agora. Eu imagino que João estaria agora ali perante Jesus a pensar: como é que eu vou cuidar de Maria? Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou lidar com esta responsabilidade tão grande que Jesus, o próprio Jesus, me deu? Eu imagino que Tomé devia estar a pensar: como é que eu fui duvidar? Tomé, que andou 3 anos com Jesus, que ouviu Jesus a anunciar o que ia acontecer, como é que foi possível eu ter duvidado e ter-me feito passar por aquela situação? E o coração dele devia estar perturbado. Tiago talvez estivesse perturbado com tudo o que aconteceu com Judas. Se calhar Tiago estava zangado com Judas. Como é que foi possível Judas trair o nosso mestre? E como é que foi possível Jesus lidar daquela maneira com Judas? Imagino que provavelmente Tiago se estivesse a debater no seu coração com dificuldades de perdão para perdoar aquele Judas que tinha traído Jesus, os tinha traído a eles todos. E imaginação minha, claro, Natanael se calhar estava preocupado com os peixes. Estava na hora de ir para a lota, tínhamos que vender os peixinhos, não é? Já fomos abençoados, então agora temos que ir. E estavam ali a comer e a pensar: quando é que isto acaba, que eu tenho que ir para a lota, para ver se vendemos os peixes. Já agora que Jesus abençoou, vamos aproveitar. Há um que estava lá que eu não preciso de imaginar muita coisa para compreender o estado em que ele estava. Pedro estava destroçado. Pedro provavelmente nem conseguia olhar nos olhos de Jesus. Porque uma das últimas vezes que ele olhou nos olhos de Jesus, o galo tinha cantado. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 61, registra isso. No momento em que o galo cantou pela 3ª vez, Jesus fixou o seu olhar em Pedro e ele saiu dali a chorar amargamente porque tinha traído Jesus. Podemos imaginar o estado em que estava o coração de Pedro. Podemos imaginar em que condições ele estava ali a receber pão e peixe da mão de Jesus. Amados, no entanto, cada um deles, com as suas dificuldades, com as suas batalhas, ali estavam eles todos, sentados à volta daquela fogueira, em íntima comunhão com Jesus, a receber pão e peixe da mão de Jesus, a voltar a experimentar a preciosidade e o poder transformador da comunhão à volta de uma mesa. Amados, em todos os momentos, em qualquer momento da nossa vida, nós precisamos de ter comunhão com Jesus. Em qualquer. Por mais embaraçoso que seja, por mais difícil que seja, é na comunhão, na proximidade com Jesus, é receber o pão e o peixe da mão de Jesus que Ele vai cuidar do nosso coração, que Ele vai transformar o nosso coração. A última pergunta que costumamos colocar no texto, e é mais desafiante também, vos confesso, é: qual é o impacto desta pergunta de Jesus na minha vida? Igreja Batista do Travescal, amados presentes aqui hoje, se hoje estamos aqui, Jesus tem uma pergunta para todos nós. Filhinhos, têm alguma coisa para comer? E, amados, Jesus não está preocupado com aquilo que trouxeram para o almoço. Não, isso Ele já providenciou. Ele está preocupado com o nosso coração. Ele está preocupado com o coração de cada um de nós. E é lá que Ele quer tocar e agir. Eu não sei qual é o estado em que cada um de nós se apresenta hoje aqui à mesa. Alguns podem dizer no seu íntimo: eu não estou em condições de hoje estar à mesa, muito menos de receber pão e peixe da mão de Jesus, muito menos olhar para os olhos de Jesus, porque o olhar dele vai me perturbar demais. Eu não estou em condições de o fazer. Aliás, imagino que alguns nem vieram cá hoje por causa disso. Imagino eu. É provável que isso tenha acontecido. Alguns de nós estamos tristes. Alguns estamos tristes porque a pescaria desta noite correu mal, o trabalho não está a correr, o desemprego bateu à porta, um outro problema. Alguns estamos preocupados porque
Alguma prova veio à nossa vida, surpreendente, abalroou a nossa vida, e isso nos preocupa. Alguns de nós podem até estar desanimados porque reconhecem a incapacidade dos nossos recursos, percebem? Vamos para a pesca e percebemos que já não temos capacidade sequer para fazer uma boa pescaria, não conseguimos ter recursos. E isso nos entristece e nos desanima. É provável que alguns estejam nessa condição. Sabem? Eu até desconfio que alguns estejam com outro problema, que é Jesus deu uma grande pescaria e agora não sabemos o que é que fazemos com isso. E estamos preocupados. Jesus agiu, Ele providenciou e agora não sabemos o que fazer. Às vezes ficamos deslumbrados com essa manifestação e ficamos sem saber o que fazer. E estamos perante Jesus sem saber o que fazer com tudo aquilo que aconteceu. No entanto, amados, não podemos esquecer que mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer tristeza, preocupação, desânimo, incapacidade, o mais importante, isto é muito mais do que um romantismo poético de palavras, o mais importante é estarmos à mesa com Cristo. É podermos ter intimidade com Ele. O mais importante é comer com Ele. O mais importante é ter esta experiência absolutamente sobrenatural de ser servido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem até nós e nos providencia na intimidade da mesa o pão e o peixe. Amados, mais importante do que grandes pescarias, recursos que Jesus providencia, ou mais importante que o estado do meu coração, é estar com Jesus nesta intimidade. É usufruir do seu cuidado. É ser alimentado por Ele e não pelos meus recursos ou preocupações. A este propósito, veio à minha mente que uma das grandes dificuldades, desde sempre, mas creio que também nos nossos dias, é a preocupação com o que é que andamos a comer. Os médicos dizem que uma boa parte daquilo que nós somos é aquilo que comemos. Isso também é verdade do ponto de vista espiritual. O que é que nós andamos a comer? Jesus está preocupado com isso. Jesus está preocupado com a nossa dieta alimentar do ponto de vista espiritual. Jesus está preocupado quando muitas vezes, por razões as mais diversas, deixamos de ir até Ele e de comer o pão e o peixe que Ele prepara para nós. O estado do nosso coração pode nos provocar um fastio espiritual, às vezes impede-nos e inviabiliza de termos prazer e intimidade com Jesus, mas, amados, nada será mais importante para as nossas vidas do que nos satisfazermos totalmente com o alimento que o próprio Senhor Jesus Cristo providencia. O que já está na grelha, que Ele já preparou, e até aquele que Ele traz até nós, por a ação sobrenatural dele nas nossas vidas. Até esse Ele inclui para que Ele possa ser de satisfação para nós. Tudo isto na sua intimidade. Tudo isto na doce e preciosa comunhão que os seus discípulos, os seus filhos, que a Igreja pode experimentar e deve experimentar. Juntos a tomar o pequeno almoço com Jesus na praia. Esta é uma imagem que me desafia muito e que me inspira muito. É uma imagem muito restauradora. Muito restauradora. Até porque é neste ambiente, amados, é neste ambiente que Jesus prepara a sua intervenção nas nossas vidas. É neste ambiente que Jesus intervém, quer na comunidade, quer na nossa vida pessoal. Quando nós continuamos a ler o texto, percebemos que é no contexto deste encontro, desta experiência de comunhão, que Jesus chama Pedro e tem agora uma conversa particular com ele. Era necessário tocar de uma forma particular o seu querido e discípulo Pedro. Pedro provavelmente era aquele que estava em menos condições para estar ali naquele pequeno almoço, mas era o que mais precisava. Jesus queria restaurar aquele servo. E para além da outra pergunta, ele faz mais 3 perguntas. Pedro, tu amas-me? Pedro, tu amas-me mesmo? Pedro, realmente tu me amas? E é no ambiente destas perguntas que Jesus intervém, cuida e trata e satisfaz as necessidades do coração de Pedro. Amados, há grandes probabilidades
de Jesus, no contexto da comunhão, no contexto da mesa, no contexto da proximidade com Ele, nos chama à parte para cuidar do nosso coração, porque há situações em que certamente Ele o irá fazer desta forma, e há a probabilidade de Ele também a nós fazer-nos 3 perguntas. Tu amas-me realmente? Amas-me mesmo? És mesmo isso que tu sentes por mim? Amados, é óbvio que tudo isto nos desafia a todos nós, individualmente e como igreja, a uma experiência muito séria de intimidade com Jesus. Não ignoramos que Jesus é aquele que lá no capítulo 15 nos chamou e nos tem chamado para a intimidade, para permanecermos ligados a Ele, para estarmos perto dEle, para dependermos dEle. Obviamente, tudo isso tem em mente esse plano maravilhoso de Jesus, de proximidade, de dependência. Desafia-me a considerar algo que tem sido verdadeiramente desafiador nestes últimos tempos para mim, desde que dei com os olhos naquela intervenção de Filipe a Natanael. Vem e vê. Sabendo que o lugar onde alguém vai ver Jesus Cristo hoje é na minha vida, é na vida de cada um de nós, na vida dos seus filhos. E isto obviamente tem que acontecer em vidas que têm esta experiência de intimidade com Jesus, que comem peixe grelhado e pão na praia com Jesus. Desafia-me a considerar verdadeiramente o impacto da oração de Jesus, lá em João 17, quando Jesus diz coisas absolutamente extraordinárias sobre mim e para mim, sobre cada um de nós e para cada um de nós. E mostra e revela planos absolutamente sublimes, de, por exemplo, nós sermos um como Ele e o Pai são um. Vivemos esta experiência de intimidade, de proximidade, de uma forma absolutamente sublime. Amados, o que é que nós temos aí para comer? Eu espero que esta pergunta de Jesus hoje nos possa conduzir a estarmos mais perto dEle, a sermos servidos por Ele, a comermos aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E que possamos ter este sentimento que está presente no coração dos discípulos, lá no versículo 12, em que naturalmente eles sentiam o impacto deste momento e nem tinham coragem sequer de verbalizá-lo, mas tudo ardia no seu coração. Porque no seu coração eles estavam mais uma vez na intimidade a perceber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o amado do Pai. Ele é a expressão do amor do Pai para connosco. Ele que era o Filho amado do Pai e é o Filho amado do Pai que foi à cruz e morreu por nós. Foi lá naquele momento que eles voltaram a entender isso e é lá que nós vamos entender isso. Na intimidade com aquele que é a razão de tudo ter sido criado. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo existe e permanece por causa dele. E hoje ele está na praia a servir-me pão e peixe. Bom, ele hoje serve-nos pão e vinho. Antes mesmo de terminar e de passarmos à mesa, eu queria deixar mais um desafio. E esta é uma imagem que me tem perturbado muito, desde que tenho considerado este texto. Amados, conseguimos entender o impacto que teve na vida daqueles discípulos, quando estavam ali agora, sentados ao pé de Jesus, e quando Jesus pegou no peixe, no pão, eu não sei se ele fez como nós fazemos com a sardinha assada, pôr o peixe em cima do pão. Se calhar fez, não sei. Mas podemos imaginar que quando Jesus estendeu a mão com o peixe e com o pão, e quando retiraram o peixe e o pão daquela mão, havia um buraco lá. É verdade, aquela mão tinha um buraco. E aquele foi o momento, ao receber o peixe e o pão da mão de Jesus, que eles olharam para aquilo, para aquela marca que estava ali, e aquela marca tinha um significado muito grande. É que, há alguns dias atrás, um prego, valente prego, tinha atravessado aquela mão quando Jesus foi crucificado. Eu estava a olhar para esta imagem e estava a pensar que lugar melhor para entendermos o amor de Cristo, senão o lugar em que nós recebemos pão e peixe das mãos de Jesus. Quando nós recebemos o pão e o peixe de umas mãos que têm lá aqueles buracos. E eu queria muito hoje partilhar com os irmãos o seguinte: alguns de nós, por princípio, os irmãos que nos acompanham e que nos visitam, é princípio nosso, como igreja,
uma certa ordem naquilo que é a nossa compreensão da vida e da caminhada espiritual. Alguém que ouve, recebe a mensagem de fé e de arrependimento, que se entrega a Cristo, que, como o Senhor Jesus Cristo o mencionou em Marcos 16, quem crer e é batizado, quem dá testemunho dessa experiência de fé pelo batismo público, então nessa sequência para nós faz sentido e, portanto, não passa disso, mas é a nossa compreensão desta caminhada. Então esses são também os que são convidados à mesa para tomarem o pão e o vinho nesta manhã. Mas eu queria muito hoje deixar-vos uma palavra que eu creio que não é possível deixar de o fazer. É que provavelmente alguns de vós não vão tomar o pão e o vinho hoje, mas eu queria muito que os irmãos não perdessem esta imagem. É que, não hoje, porque hoje o pão e o vinho vai ser servido pelos nossos irmãos diáconos, mas a mão que entregou aquele peixe e aquele pão tinha um buraco lá. E aquele buraco foi por minha causa, foi por causa de cada um de nós. E será da maior importância que nós sejamos consequentes em relação a isso. Jesus amou-nos de tal maneira que que nos amou na cruz. O Pai amou-nos desta forma, deu o seu Filho, e lá na cruz ele foi crucificado, e por isso ele tinha aquelas marcas nas mãos. E é lá na intimidade com ele que nós percebemos isso. E eu queria hoje convidar aqueles que ainda não o fizeram, que o façam. Entreguem a vossa vida a Cristo. Percebam que aquelas marcas é por nossa causa. E tudo o que nós precisamos de fazer é de receber este amor, esta graça, esta bênção da salvação. E dessa forma também serem, de uma forma sobrenatural e extraordinária, convocados para a comunhão. Esse é o desejo. Este não é um momento de separação, este é um momento de congregação, na intimidade à mesa. Eu vou pedir, por favor, aos nossos diáconos que possam vir para nos servir e para distribuir os elementos. Enquanto o fazemos, pedir que possamos estar num tempo de ouvir o Senhor e poder perceber da parte dele o que ele tem para cada um de nós, para os seus filhos, para aqueles que hoje ouvem esta pergunta: o que tendes hoje para comer? Que desta pergunta nós possamos entender e compreender que o que o Senhor Jesus quer hoje é tocar o nosso coração, é falar com cada um de nós. Amados, Jesus hoje não nos serviu pão e peixe grelhado. Eu espero que para todos nós, amados, para os que tomaram o pão e participaram no pão e no cálice de vinho, lembrando este memorial, possamos ver Jesus. O mais importante deste momento é ver Jesus, contemplar Jesus. E contemplamo-lo no pão, lembrando o seu corpo moído, contemplamo-lo no vinho, lembrando o seu sangue vertido por nós. Este é um convite à intimidade que o Senhor hoje nos permitiu experimentar mais uma vez. Mas eu queria, mais uma vez, lembrar que aqueles que hoje não receberam o pão e o vinho, o pior que nos podia acontecer, e pode acontecer a cada um de vós, é não verem Cristo hoje. Jesus está hoje e Ele está a falar, e Ele está a perguntar o que é que vocês têm para comer. E Ele tem muito para vos dar. Ele nos tem dado tudo. Ele tem nos dado a graça, então, de sermos chamados a esta doce comunhão. Na praia, simbolicamente, temos esta imagem de intimidade com Ele, servido por Ele, providenciado por Ele, para uma vida absolutamente sublime, a melhor vida que nós podemos imaginar, que é na intimidade e na proximidade com Cristo. Este é o convite, amados. E este é um convite para a intimidade com Ele, que se resolve na intimidade com Ele. E por isso eu queria convidar, se alguém ainda não o fez, que o faça hoje, que resolva essa situação. É tão simples, é ir aos pés de Cristo, reconhecer, aceitar e ouvir a mensagem de fé e arrependimento, entregar-se nos pés de Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, declarar isso, viver isso. E assim, hoje mesmo também terão recebido da parte dele pão e peixe, numas mãos que tinham marcas de pregos que estão lá por nossa causa.
Antes de terminarmos o nosso tempo e de sairmos, eu queria convidar a que pudéssemos também juntos ainda manifestar, através de um cântico, o desejo de podermos viver isto, de desejarmos esta intimidade, de buscarmos esta intimidade uns com os outros, mas também com a presença de Cristo. Vamos ficar de pé a terminar com este cântico, o nosso tempo de culto.
estar na praia com Jesus, receber o pão, o peixe da sua mão, não depender dos nossos recursos, não comer daquilo que nós temos andado a tentar preparar, porque Jesus tem preparado para nós isso, com este desejo de estar. Eu espero que este seja um desejo que inunde os nossos corações hoje. Hoje, ao receber dele o pão, o peixe, ao fazê-lo percebendo que naquelas mãos há uns buracos que lembram que foi na cruz que ele conquistou esta graça para cada um de nós. Nós vamos terminar com oração, desejando que esta experiência possa ser real para nós hoje, que nós possamos contemplar Jesus, possamos experimentá-lo nas nossas vidas. Antes de sair, só dizer que podemos hoje, mais uma vez, apoiar o Ministério do Desafio Jovem, ali com o César e a Dina, que têm, como habitualmente, recursos do Desafio Jovem para partilhar connosco. Podem sempre fazê-lo com uma atitude de gratidão e de participação neste ministério. Vamos orar. Pai, nós queremos terminar esta hora, este tempo aqui, agradecendo pelo pão e pelo peixe. Pão e peixe que tu preparaste para nós amorosamente, pão e peixe que são provisão tua. Pai, quero-te agradecer pelo cuidado que tu tens em te aproximares de nós, em te preparares para nós estes momentos de intimidade. Pai, quero-te agradecer porque o tu fazes e nos permites vivê-lo na doce comunhão da tua igreja. Pai, muito obrigado pelos irmãos que hoje aqui se juntam e que podem experimentar juntos, podemos experimentar juntos este momento de proximidade contigo. Muito obrigado pelo teu cuidado amoroso em preparar momentos de intimidade, de proximidade, de doce e preciosa comunhão esta que transforma as nossas vidas. Não somos mais os mesmos quando percebemos, através do pão, do vinho, do pão, do peixe, através das tuas mãos, que de facto tu és um Deus maravilhoso e que Jesus Cristo é a expressão desse teu amor para connosco e que nós o amamos e que somos amados por Ele e queremos viver esse amor todos os dias. Ó Pai, toca, revela-te e transforma os nossos corações. Ó Pai, remove, trata e cuida daquilo que tem estado a trazer preocupações, dificuldades. Ó Pai, coisas que nós não podemos resolver, mas as quais nós entregamos a Ti e pedimos-te que sejas Tu, de facto, a resolver, a cuidar, a abençoar as nossas vidas. Ó Pai, queremos descansar totalmente em Ti, queremos desfrutar da Tua intimidade, da Tua proximidade, sabendo que ela vai ser sempre transformadora. Pai, continua a derramar sobre nós a graça, a paz que nós podemos experimentar quando estamos perto de Ti, quando somos cuidados e alimentados por Ti. Dá-nos a graça de podermos continuar a partilhar esta doce comunhão com aqueles que estão à nossa volta. E nesta hora, Pai, eu oro para aqueles que hoje te viram e te reconheceram na praia a falar com eles. Ó Pai, toca os seus corações, revela-te e trá-los para esta doce e maravilhosa comunhão. Esta é a nossa oração, o nosso desejo, enquanto, mais uma vez, te agradecemos por todas as coisas, acima de tudo, pelo amor, cuidado, a bondade maravilhosa que temos em Jesus Cristo. E que este amor precioso que tu tens por nós, que é manifestado em Jesus Cristo, que é a expressão desta graça única, transformadora e regeneradora. E tudo completado pela ação, pela intervenção, pela comunhão que temos através da ação do Espírito Santo, possa ser uma realidade absolutamente transformadora para as nossas vidas hoje e todos os dias. Oramos estas coisas no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos ficar sentados, o pós-lúdio vai ser tocado e depois podemos sair.